muito bom dia para todos. É um prazer poder participar nesse evento. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre aquilo que eu entendo por desenvolvimento local. Na minha concepção, no contexto atual da economia mundial do século XXI, o desenvolvimento local, e não só na Amazônia, em qualquer outro lugar do mundo, se dá em função da lógica de acumulação do capital global. O local, portanto, é independente, ele é dependente e indefeso, em grande parte, das decisões e acontecimentos no mercado nacional e internacional. Então, nós temos que ter uma certa... distinguir um pouco sobre o que é desenvolvimento local, o que poderia ser desenvolvimento local sustentável. Pessoalmente, eu acho que atualmente o desenvolvimento local deveria ser chamado, ou digamos, é muito mais um progresso que um desenvolvimento sustentável. Progresso no sentido de, com certeza, há uma certa melhoria em certos assuntos nas localidades, por exemplo, da Amazônia, nos últimos 20, 30, 40 anos, construção de estradas, certas infraestruturas, a população tem maior acesso à informação, maior acesso à educação e também, de certa forma, à medicina e aos hospitais. Mas isso não é efetivamente aquilo que poderíamos chamar desenvolvimento sustentável dentro do grande contexto da discussão sobre desenvolvimento sustentável que todo mundo sabe, né, de que estamos conversando. Então, o nosso tema de hoje é basicamente como essa apropriação econômica do patrimônio natural da Amazônia se deu até agora e como é que nós vamos encarar isso no próximo futuro. Em primeiro lugar, os grandes ciclos de exploração, borracha, madeira, mineração, agropecuária, todos sabemos perfeitamente de que esses ciclos de exploração geram certas riquezas, sim, geram um certo progresso, sim, mas não criaram nenhum processo de desenvolvimento sustentável. Eu acho que todos os autores que já trabalharam sobre isso basicamente concordam com esse caráter dos ciclos de explorações que nós tivemos no passado. Então, esse chamado novo ciclo de apropriação econômica da biodiversidade, ele se dá, ou digamos assim, o que é de novo efetivamente nesse ciclo? Na minha opinião, o que tem de novo é uma esperança sobre determinadas possibilidades que esse novo ciclo seja diferente de todos os anteriores e todos os ciclos que ainda estamos vivendo de uma certa forma. Por exemplo, esse novo ciclo dá a possibilidade ou abre a possibilidade de explorar os enormes recursos biológicos da floresta com um mínimo de impacto aos ecossistemas e um mínimo de deflorestamento. Essa é uma coisa. A outra nos abre a possibilidade de superar um dilema cruel do paradigma vigente, que é conservar ou explorar. Quer dizer, essa ideia de que se a gente quer explorar a Amazônia, nós necessariamente vamos ter que passar por um processo de destruição dessa riqueza. E, finalmente, também tem a possibilidade de criar na Amazônia um verdadeiro polo de desenvolvimento de biotecnologia
e de ciência, tecnologia e de inovação, que tenha uma dimensão internacional, mas sobre controle nacional. Isso que é fundamental, quer dizer, o processo de exploração o processo de apropriação dessa biodiversidade amazônica nos dá a possibilidade e nos indica basicamente a necessidade de criar polos de biotecnologia que são patrimônio nacional, de fato. E tem um outro assunto importante, que nós temos a possibilidade de, nesse novo ciclo, de valorar ou dar valor aos conhecimentos e à sabedoria tradicional que existe na Amazônia. E todo mundo já trabalhou muito, inclusive esse evento está trabalhando sobre esse assunto. Então, nós vamos ver se efetivamente o que é necessário para que esse novo ciclo da apropriação econômica e social da biodiversidade amazônica e da biodiversidade no Brasil, de um modo geral, seja diferente, tenha uma nova qualidade de todos os ciclos de exploração anteriores. Então, essa apropriação econômica da biodiversidade já temos alguns exemplos. Eu só vou mencionar uns 3 rapidamente, que é a empresa Beraca, que todo mundo conhece, produz insumos a partir do açaí, andiroba, babaçu, murumuru, etc., com investimento até em torno de uns 15 milhões nos últimos anos de dólares, e com uma rede de fornecedores da matéria-prima em torno de entre 1.500 e 2.000 famílias. Essa empresa tem filiais na França e nos Estados Unidos e vende para gigantes da indústria cosmética, grandes indústrias como L'Occitane e L'Oréal e outros. E ela exporta esses insumos para esses extratos para mais de 30 países, mais ou menos. Tem a Natura com sua linha Ecos, que utiliza açaí e castanha do Pará. Tem em torno de 25 comunidades que fornecem os insumos aqui na Amazônia. Tem um complexo industrial do Ecoparque em Benevides, que todo mundo conhece, e o investimento até o momento foi em torno de uns 200 milhões de reais. Tem também a empresa alemã Symrise, ou Symrise, não sei exatamente como se expressa, que é associada à Natura, e ela produz óleos essenciais do cupuaçu, cacau, buriti e do maracujá. Ela tem uma rede de aproximadamente 2.000 famílias que trabalham com ela no sentido de trazer os insumos necessários. Então, essa apropriação econômica da biodiversidade foi objeto de muitas publicações. E, de um modo geral, a grande parte, pelo menos, dos trabalhos feitos sobre esse assunto mostra determinados problemas e desafios que eu vou tentar resumir. Em primeiro lugar, temos que entender que a biodiversidade é localizada nos países em desenvolvimento, basicamente. Mas o domínio sobre a biotecnologia, sobre os conhecimentos biotecnológicos, sobre os patentes, muitas vezes, e os processos biotecnológicos e os processos da maneira como as cadeias produtivas são implementadas,
é majoritariamente nas mãos das grandes corporações transnacionais. Todos sabemos disso. Tem um outro ponto que muitos trabalhos levantam, é a questão de que o aproveitamento econômico da biodiversidade deve ser radicalmente repensada pelo Estado, pela legislação, pelo direito e pela própria sociedade, para que se evite a apropriação desses recursos por corporações que são absolutamente fora do controle nacional. Então, tem também um outro assunto muito importante, é que a biodiversidade, de acordo com a Constituição e o artigo 225, eu acho, é considerado como um bem de uso comum do povo brasileiro. Então, isso significa que a biodiversidade não pode ser alvo de apropriação privada e muito menos de apropriação internacional sem nenhuma contrapartida em termos de bem-estar do país ou da sociedade local. Então, isso também é um ponto importante que geralmente está sendo levantado nas discussões sobre esse assunto. Então, quais são as possibilidades e perspectivas? Ou seja, quais as mudanças que seriam necessárias para que a apropriação da biodiversidade amazônica e nacional efetivamente cumpre o seu papel que deveria cumprir para a sociedade brasileira e, inclusive, como um importante fator da participação no PIB nacional. Então, em primeiro lugar, é preciso considerar e reconsiderar o papel do Estado, ou discutir o papel do Estado sobre esse assunto. O desenvolvimento local sustentável só seria possível se o local for inserido num plano nacional de desenvolvimento que tenha como base a soberania nacional. A soberania nacional sobre o patrimônio intelectual do país, sobre o patrimônio cultural e o patrimônio natural do Brasil. Quer dizer, um plano nacional de desenvolvimento que tenha em base essa, digamos assim, essa consideração desse patrimônio. Nós temos no Brasil uma oportunidade absolutamente única no mundo, é que o país tem o maior, digamos, acervo de biodiversidade do mundo. E esse acervo tem que ser conservado, preservado de um lado e tem que ser usado do outro lado em benefício da sociedade. E, inclusive, muitos autores dizem que a apropriação econômica da biodiversidade, o aproveitamento dessa biodiversidade poderia ser um dos fatores principais do PIB nacional. Então, tem uma série de trabalhos que apontam exatamente pelo fato de que esse patrimônio, se for tratado e aproveitado de uma maneira racional, inteligente, em base de uma concepção de soberania nacional, poderia ser um fator importantíssimo no PIB nacional, que ele não é até hoje. Depois, nós temos o papel da educação e do desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação. Um projeto nacional de desenvolvimento tem que ter necessariamente também um projeto de como desenvolver a ciência, tecnologia e inovação, em função do bem-estar da sociedade e do crescimento do nível de vida da população. Então, isso requer, obviamente, um investimento massivo em pesquisa, de genética, biotecnologias, ou seja, em outras palavras, o que se deveria fazer é criar verdadeiros polos de desenvolvimento da biotecnologia
e centros de excelência na Amazônia. Isso nós teríamos todas as condições de ser de criar centros de excelência mundial. Então, tem também o papel de ordem jurídica e de políticas públicas consistentes. Então, o que nós precisamos é a formulação consistente de um contexto jurídico que garante a exploração soberana da biodiversidade, de um lado, e o retorno justo dos lucros realizados no mercado internacional para o local. Ou seja, não é possível que se gera um lucro imenso dos produtos da biodiversidade e a localidade onde os insumos básicos estão sendo fornecidos não aproveitam efetivamente para seu desenvolvimento sustentável. E aqui quero voltar só uma parêntese de novo sobre a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade só é possível se os atores principais tenham um certo controle sobre o processo, ou sobre as diversas etapas do processo da cadeia produtiva. Se não tem, então a sustentabilidade é muito difícil, porque nós conhecemos exemplos onde grupos sociais, por exemplo, produzem certos produtos, e se as empresas de repente mudam de opinião, mudam de estratégia nos mercados, as famílias e as comunidades envolvidas nesse processo, de um dia para o outro, podem perder emprego, podem perder todos a sua base econômica. Então, a sustentabilidade é muito importante a ser levada em conta nesse contexto. E, finalmente, o papel da sociedade, quer dizer, a localidade, para que tenha um desenvolvimento local, precisa de programas de educação e de conscientização do papel dessa sociedade local nas cadeias produtivas e nos processos de comercialização dos produtos finais. Quer dizer, o local tem que ter a plena consciência de como e por onde e de que forma esses insumos que eles tiram da biodiversidade estão sendo processados, comercializados, etc. Eles têm que ter uma visão sobre esse assunto. Então, para terminar, eu gostaria de levantar esses 4 pontos que me parecem absolutamente fundamentais. Então, tanto a questão do papel do Estado, o papel da educação e do desenvolvimento de ciência e tecnologia, o papel da ordem do contexto jurídico e o papel da educação da sociedade local. Muito obrigado. Eu gostaria muito agora ouvir críticas e participar nesse debate. Obrigado.